Agora ter a participação da colega Luzana Carvalho. Ela é nutricionista, referência aqui na nossa vigilância, na Vigipec e Vigiar, aqui no nosso estado. A gente vai falar um pouquinho sobre a implementação do Plano Queimadas Bahia. Obrigada, passo a palavra agora para a colega Luzana. Obrigada. Vou começar aqui sobre a implementação do Plano Queimadas Bahia 2022, que começou, na verdade, a implementação do plano começou agora em 2022, mas a gente já vem trabalhando a questão das queimadas no Ministério da Saúde desde 2021. Em 2022, depois do seminário de queimadas, que aconteceu no início do ano, a gente teve a apresentação desse plano, e daí os estados foram por uma proposição de cada estado desenvolver o seu plano, e aqui a gente fez o nosso plano e vai mostrar como a gente foi implementar as ações de queimadas nas regiões prioritárias do estado. Passando. Aqui é o contexto do estado da Bahia, que é situado na região Nordeste, que faz limite com outros 8 estados brasileiros, sendo Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E o nosso estado é regionalizado em 9 núcleos regionais de saúde, e dentro desses núcleos que nós temos as bases regionais, que atuam as antigas diretorias regionais de saúde, que agora atuam como base regional de saúde no estado. Pode passar. Aqui o bioma Caatinga ocupando a maior parte do estado, né, seguido pela floresta tropical úmida e o cerrado. Então, pode passar. Além dos impactos, tá muito rápido? Tá, vou encostar um pouco aqui, tá? Além dos impactos à fauna e à flora, as queimadas e incêndios florestais contribuem para a emissão de poluentes atmosféricos que podem resultar em efeitos diretos e indiretos à saúde humana. Então, nós sabemos que os poluentes, eles são a fumaça gera poluentes, né, altamente tóxicos e que são agravados pelas queimadas e incêndios florestais, associado ao aumento de risco de adoecimento e morte ou doenças respiratórias, principalmente em função do material particular, né? Então, a nossa realidade, onde acontecem os maiores focos de incêndio, foi onde a gente resolveu priorizar essas áreas para atuação na implementação do plano. Pode passar. Então, a implementação do plano tem como intuito desenvolver ações para a promoção e proteção da saúde, a prevenção de doenças e agravos decorrentes das queimadas e dos incêndios florestais, dando prioridade aos territórios, pessoas e grupos em situação de maior risco e vulnerabilidade. Pode passar. No nosso território, a gente pode perceber, através desses mapas, que nós fizemos uma série histórica de 2018 até 2021, a gente pode perceber que aqui, em todos esses anos, essa região oeste do estado é a mais acometida pelos focos de incêndios e queimadas de incêndios florestais. Então, aqui nós temos 2018, 2019, a gente vê que tem a região já sul, sendo atingida também, mas prioritariamente a gente vê a região norte, a região oeste e a região sudoeste do estado. Pode passar. Nos anos de 2020 e 2021, a situação se repete, né? Com menos intensidade na região do extremo sul e sul, mas continua sendo a região oeste a maior região mais afetada do estado, seguida de sudoeste e a região norte. Vou passar. No período de agosto a novembro, a média de ocorrência de focos aumenta substancialmente, chegando a ser 27 vezes maior nesse período se comparado à média dos meses de menor incidência. Se a gente for comparar os meses que têm menor número de focos no estado da Bahia, em todos os anos, desde que o INPE vem acompanhando esses focos através de satélites, a gente chega a ter esse período de agosto a novembro,
27 vezes maior o número de focos do que nos períodos de menor ocorrência de focos de incêndio no estado. Pode passar. Então, a gente tem aqui uma lista dos municípios mais afetados, né? E aqui a gente vê que sempre tem esses municípios da região oeste, são os mais acometidos. A gente pegou aqui os 20 primeiros, mas a gente sabe que tem muito mais municípios com focos, mas são os maiores números de focos do estado. Da região oeste a mais acometida, seguida pela região sudoeste e norte do estado. Então, essas foram as regiões que nós priorizamos para a implementação do plano de ação para 2022. Aqui, esse é um comparativo mensal do estado, que, em relação a todos os anos, né, desde 1998 até os dias atuais, a gente vê que a incidência maior de foco, ela começa em julho, né, aumentando em agosto, chega no pico em setembro e outubro, entre setembro e outubro, e ela começa a diminuir agora de outubro para novembro, com a chegada da estação chuvosa, principalmente na região do Cerrado, que é a região oeste do estado. Vou passar. E aqui é um risco, esse mapa é um mapa relativamente recente, né, para os dias 13 e 14 de outubro. Aqui o risco de queimadas pelo método de Armstrong para os dias 13 e 14, é satélites que vê, e a gente vê que a região oeste ainda continua um alto índice, um alto risco para queimadas, ainda nesse período do mês de outubro. Né, e nós esperamos que isso, com o tempo, vai diminuindo. Né, a gente vê que uma parte da região norte também está com risco de alto a muito alto, de alto a moderado, e na região sudoeste a gente tem também esse risco presente. Vou passar. E aqui é o mapa, porque esse mapa é feito pelo INEMA, que, né, é o nosso do órgão ambiental aqui, da Secretaria de Meio Ambiente. E eles fazem eles produzem esse mapa diário de focos de calor ocorrendo no estado. Então, assim, é um mapa que ele pega os dados dos satélites e eles transformam em pontos onde estão mais concentrados. Então, nesse mapa, a gente tem uma visão do estado inteiro. A gente vê a região sudoeste com alguns pontos menores, a região norte também tem, mas a região oeste é a que tem o maior número de focos. E é uma região que tem muito número de... a agricultura é muito forte nesses estados. E se a gente for ver, quem assistiu a apresentação anterior sobre as inundações, muitos municípios dessa região também são acometidos por inundação. Então, assim, os desastres estão presentes tanto na época de falta de chuva, quanto também na época chuvosa. Então, a região oeste continua sendo a maior ocorrência de focos. A gente vê como a reprodução das ibericocos, e esses municípios estavam presentes também lá no desastre das enchentes e inundações. Próximo. Esse aqui eu tirei, é um recorte do mapa que tem no queimadas, do INPE, né, de queimadas do INPE, os 20 primeiros. Esses municípios praticamente se repetem em relação ao ano anterior. Só que a gente percebe que houve uma redução. Já esse ano de 2022 já teve uma redução maior. Vou passar ainda, acho que no próximo eu falo sobre isso. Uma redução do número de focos de calor. Então, aqui, ó, esse aqui é uma série histórica de 2012 a 2022, e eu peguei dos meses até o mês de janeiro a setembro, né, que são os meses que já estão fechados, e a gente percebe que houve uma redução de 44% em relação ao número de focos no mesmo período do ano anterior. Isso já é melhor, né? É bom a gente saber, porque o 2021 foi um dos anos com o maior número de focos de calor que a gente já teve identificado pelos satélites. Então, foi um ano muito ruim em relação às queimadas, né? E esse ano já está um pouco reduzido, ou até bastante reduzido. A gente vai ver isso só quando chegar o período de novembro, e a gente consegue saber se realmente essa redução foi muito significativa.
Próximo. Aqui a gente tem os dados de saúde de 2022, que são as internações por grupo de causas em maior de 60 anos da região oeste, que foi a região que a gente começou a trabalhar na implementação do plano, né? Então, aqui a gente pode perceber que as doenças do aparelho respiratório, você vê que nos anos de 2017 até o ano de 2019, é uma incidência alta, ela cai um pouco em 2020 e reduz mais ainda em 2021, mas essa redução a gente vê com maior intensidade próximo nas crianças. Quando a gente vê crianças de 0 a 5 anos, o número de internações por grupo de causas foi bastante significativa nos anos 2017, 18 e 19, e com a redução drástica desses números em 2020 e 2021, que a gente atribui provavelmente à ocorrência da pandemia de Covid, porque esses dados não estão computados os dados de Covid aí. Próximo. Eu estou andando mais rápido, eu sei que o tempo está curto. Ele está me dando pressa, então o plano de queimadas na Bahia priorizou essas 3 regiões, como eu já falei, pode passar. E a gente foi trabalhando por etapas, que a primeira etapa foi a sensibilização no território, a gente visitou alguns na região, a gente visitou esses municípios, as bases regionais, são 3 lá, nós fizemos nas 3 bases regionais, convidando os municípios de abrangência dessas bases para mostrar o plano, apresentar as ações, a importância do olhar para as queimadas nessa região, que é uma região crítica, né? A segunda etapa, ocorreu já a formação de multiplicadores. Acho que isso está no outro slide, né? Que a gente fala. Aí da Covian, né? A gente foi, faltando as 3 bases regionais, visita, e tivemos, nessas reuniões com as bases regionais, a gente teve um encontro com os coordenadores da atenção básica também dos municípios. Então, foi um momento muito rico. Eu acho que foi um ganho maravilhoso. Tanto eles gostaram muito, que eles não davam tanta atenção à questão dos problemas respiratórios causados pelas queimadas. Então, isso ficou bem evidenciado durante esses encontros. E foi uma forma da gente divulgar mais isso já com os profissionais da atenção, né, municipais. Que eles ficavam muito entre as vigilâncias, uma preocupação da vigilância, mas não chegavam até os profissionais da atenção básica. Então, nesse mesmo período da região oeste, a gente chegou essa última foto, a gente fez uma visita a uma área, ao município, um dos municípios mais extensos do estado da Bahia, o segundo município, São Desidério. São Desidério é um município com área rural extensa, e eles nos informaram as dificuldades que eles têm no combate ao fogo e no monitoramento dessas queimadas municipais, porque é um município pequeno com área muito grande. Então, isso teve essa ação conjunta da DAB, que é a Diretoria da Atenção Básica do Estado, com a Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, que somos nós aqui. Então, houve essa sensibilização das equipes regionais, também estavam os representantes de saúde e trabalhador, que nós convidamos, e alguns também da vigilância epidemiológica. Houve a socialização do material educativo disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que é a atuação da vigilância em saúde ambiental e alerta de risco sanitário e recomendações para a população, e as queimadas em incêndios florestais. As queimadas em incêndios florestais, tanto para a atuação da vigilância, quanto para recomendações para a população. São 2 livretos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, que já foi falado durante o seminário de ontem. Aqui, na segunda etapa, os técnicos aqui da Covinha foi até o município nas bases regionais, sensibilizar uma reunião com os coordenadores das bases regionais para a requalificação e elaboração de análise de situação de saúde. Aí, a terceira etapa seria os técnicos regionais, para suscitar a elaboração de análise de situação de saúde dos municípios, porque eles precisam conhecer o território, quais as áreas que devem ser priorizadas, né, para isso a gente enviou vários materiais e um questionário solicitando as informações ambientais e de saúde,
E, a partir daí, a gente vai fazer a escolha de um município piloto, ou mais de um, dependendo da estrutura do município, que esse aí tem os critérios em relação ao número de focos, que são municípios mais acometidos, no caso ali a população exposta, né, porque não basta ser só o número de focos, tem que ter uma população exposta. Às vezes é o município, nem é o município que tem o número de focos, mas o município vizinho é acometido pela fumaça. Então, esse município também deve ser priorizado. Retorno da análise, esse seria de fazer a análise situacional de saúde e apresentar para o Estado, né, os técnicos estaduais, e a articulação geral dentro do município com as outras setores de saúde e os outros setores municipais também. E a quarta etapa é a validação desses planos piloto, desenvolvimento das ações pelos municípios. A gente vai acompanhar essas ações, né, e o estímulo regional para articulação intersetorial nos municípios. Aí vai ter o apoio das secretarias estaduais e também municipais, aqui a gente vai entrar, já entrando em contato com a Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Agricultura, Educação, Ciência Social e outros. E o controle social também deve estar envolvido nessas ações, né, no planejamento dessas ações. Então, estamos desenvolvendo uma agenda ampliada também com os CIEVs de VAST, que são da saúde. A gente já vem fazendo isso desde o início da construção do plano, e atualmente a gente está em reuniões com a Secretaria de Meio Ambiente e o INEMA, que é a autarquia da Secretaria de Meio Ambiente. Então, essa quinta etapa vai ser a avaliação conjunta dos planos, com a avaliação das ações e a projeção das ações de enfrentamento para a próxima estação e maior número de foco. Ressalta que o processo de avaliação e readequação às necessidades é contínuo e pactuado pelos diferentes atores executores das ações. Eu quero dizer que nós começamos, na verdade, a trabalhar em 2021. A gente não tinha um plano, o Ministério começou a fazer reuniões semanais, e a gente continua fazendo essas reuniões, já está terminando agora esse mês. Vou passar aí, acho que fala dessas ações que a gente fez. E essa implementação do plano, aqui a implementação, a gente está falando da Oeste, a gente também está implementando, não vou me deter muito, tem a região Sudoeste, que ainda está na segunda etapa, né, porque não foi possível a gente ir no município fazer a mesma coisa que fez com o Oeste, então a gente ainda está na segunda etapa, mas nós vamos adiantando esse plano, tanto na região Norte, quanto na região Sudoeste, estamos nessa segunda etapa, para a sensibilização dos municípios no território. Aí as ações que a gente fez as reuniões com os técnicos responsáveis do programa Bahia Sem Fogo. Primeiro a gente participou do seminário, depois a gente, junto ao Ministério da Saúde, no seminário, e depois a gente também continua participando desde 2021, durante o período, ou antes do período das queimadas, até o final de outubro, novembro, das reuniões semanais. Daí, a gente também participou desse curso de ACISA, que é o curso de Análise Situacional de Saúde, voltado para as queimadas. Tivemos 2 participantes aqui da Covian. A participação no Comitê de Monitoramento de Emergência do CIEPS estadual, que a gente apresentou o plano e as ações que a gente vem desenvolvendo, né? E a articulação com as áreas técnicas da saúde dos municípios prioritários. Então, essas são ações que são contínuas, e eu queria te informar que essas ações, elas estão sendo construídas agora, que a gente começou ano passado que não tinha nada, esse ano a gente já tem um plano, a gente vai cada vez mais atualizando e aprimorando o nosso plano, e eu espero que para o próximo ano a gente já tenha um plano mais robusto e com as ações já iniciadas, principalmente antes do período das queimadas nas regiões, né? Nas regiões que nós priorizamos. Próximo. Então é isso, essa foto aqui é uma foto que a gente estava indo para a região Oeste fazer as ações e já tinham começado as queimadas, o rapaz do município enviou essa foto e eu achei bem pertinente, porque a gente vê que a fumaça está bem longe, mas a fumaça já está bem próxima a um povoadozinho que tem nessa região oeste aqui, é a região do Cerrado, né, e que você vê que está bem seca a região, e
tem uma população que já está sendo impactada aí pela fumaça. Então, é importante a gente ter esse olhar, né? Falando do CISOLO, que a gente viu várias apresentações, que tem que também no vigiar, a gente tem que observar qual a população que está sendo impactada, né? Não só a que tem o foco. Às vezes o município não tem tantos focos, mas ele é vizinho, numa zona rural, de um município grande, como São Desidério, por exemplo, que faz divisa com vários outros municípios e a fumaça vai para esse outro município. Então, tem que ter esse olhar diferenciado das especificidades de cada lugar, cada região. Obrigada e estou aqui à disposição. Obrigada, Lu. Pessoal, como nós estamos com o tempo adiantado, a gente vai guardar as dúvidas, tá? E eu vou já abrir a apresentação sobre a VESPEA. Vai ser uma apresentação rápida, tá? E aí a gente abre para discussão em relação às perguntas. Inclusive, a pergunta da FUNASA, que foi da outra colega, né? Eu vou também responder rapidinho. Deixe só eu terminar, a gente fazer essa apresentação aqui em relação à VESPEA. Meu nome é Emily, né? Vou né, de alguma forma trazer as informações em relação à implantação da vigilância em populações expostas a agrotóxicos aqui na Bahia, certo? Então, nós temos, né, 417 municípios, nós temos 9 núcleos regionais, então é importante nós trouxemos essa caracterização, mas a gente já discutiu um pouquinho, né, na outra apresentação. Nós temos uma população, né, uma estimativa populacional grande também, densa, em relação aos nosso território e os 9 núcleos regionais. Bem, e aí a gente vem inicialmente buscar um pouquinho do porquê VESPEA, né, no estado da Bahia. Muitas vezes, até mesmo regionalmente, eu sou de Salvador, então quando a gente vai trabalhar em outras regiões aqui nos núcleos regionais de saúde, os colegas, principalmente de saúde, né, perguntam o porquê vigilância à população exposta na Bahia, já que a gente pensa muito em relação à cultura, ao turismo, a praias, né, a questão mesmo mais relacionada ao litoral, mas é importante nós salientarmos que a Bahia, o estado da Bahia, é um dos principais estados expoentes em relação a culturas agrícolas, principalmente, né, a cultura de subsistência, e também nós temos, mais uma vez, o Oeste, aquela cultura também do agronegócio em expansão em relação a grãos também na região Oeste. Então, na verdade, o estado da Bahia, os 417 municípios, nós temos regiões específicas que nós somos expoentes em culturas agrícolas. Então, nós somos o primeiro em relação a várias commodities e a várias culturas. Então, aqui nós trouxemos a questão, né, a produção agrícola em relação ao IBGE e o quão forte, né, o estado da Bahia desponta em relação a ser o primeiro, o segundo, o terceiro produtor. Nós só temos até o quinto, né, até quando o estado da Bahia é o quinto na produção de culturas agrícolas. Então, trazendo a importância, né, desse olhar, do despertar do olhar em relação a culturas agrícolas no nosso estado. Bem, nós temos, com essa perspectiva em relação nós temos um estado multicultural e também com possibilidades de agricultura, nós tivemos alguns critérios para priorização municipal um pouco diferente em relação ao Ministério da Saúde. Então, nós trouxemos, além dos municípios selecionados pelo Ministério, né, no Programa Nacional de Saúde, nós também tivemos uma priorização interna. Então, tivemos municípios relacionados em relação à emergência fitossanitária. Inicialmente, né, um dos primeiros critérios foi em relação a algumas denúncias que foram feitas também em 2013, que foi logo no início, quando a gente estava fazendo a implementação da VESPEA no estado. Os municípios que já existiam equipes trabalhando nessa perspectiva dos agrotóxicos, e também nós fizemos a introdução em relação aos municípios que pelo menos têm 20% de propriedades rurais, e essas propriedades referindo o uso de agrotóxico nesse censo. Com todos esses critérios,
nós tivemos, né, uma expansão em relação à distribuição, à implementação de municípios prioritários na Bahia. Por que nós dizemos isso? Porque a meta inicial eram apenas 62 municípios, né, e a Bahia, com todos os seus critérios e a sua importância regional, né, territorial, entendendo a complexidade do nosso território, nós elevamos essa meta para 200 municípios. Então, nós temos as metas iniciais a serem cumpridas, e a gente vai discutir um pouquinho como é que a gente está, de alguma forma, tentando, né, trazer essa realidade para o nosso território, não só como uma questão de bater meta, não seria isso, mas é realmente tentar suscitar esse olhar mais aguçado nos municípios, né, nos nossos territórios em si, que é realmente quem faz as coisas acontecerem, né, quem traz realmente a possibilidade da execução nos territórios do nosso estado. Então, aqui nós trouxemos, né, algumas estratégias que nós já estamos, de alguma forma, discorrendo, né, de alguma forma, trabalhando nesse sentido de tentar buscar essa implementação no nosso estado. Então, nós estamos fazendo, basicamente, né, realização de capacitações e reuniões presenciais e online. Então, nós já temos a possibilidade, já tivemos a oportunidade de ir em todos os núcleos regionais do nosso estado, né, enviar também um panorama de execução para cada núcleo e base. Então, a gente faz periodicamente esse envio. Nós enviamos agora em meados de abril, maio, mais ou menos. Nós estamos fazendo também o web acompanhamento da implementação da VESPEA nos municípios prioritários, né, dos núcleos regionais de saúde. Então, nós estamos fazendo esse web acompanhamento, não só a gente da COVIAN, né, da Vigilância em Saúde Ambiental, mas também a saúde do trabalhador. Nós estamos trabalhando também com a sinalização dos municípios priorizados para a realização de água para consumo humano, enquanto presença de agrotóxicos, mas que não encaminharam um plano de ação VESPEA. Essa é um ponto que a gente está batendo, né, trazendo a importância dos municípios que já fazem a análise para consumo, a análise de resíduos de agrotóxicos em consumo humano, que eles façam, né, que eles encaminhem o plano de ação VESPEA e que realmente implementem no seu município, no seu território. Então, a gente está trabalhando nessa perspectiva também de aliar essas ações. A web palestras que nós desenvolvemos em conjunto com o CIATOX, com a DAB. Então, a gente faz algumas ações intersetoriais e intrasetoriais também nessa perspectiva de capacitação. Nós temos também capacitações, mais uma em relação à VESPEA e abordagem de pacientes intoxicados. Então, foi uma parceria muito, muito salutar que nós fizemos aqui com o pessoal do CIATOX, e também disponibilizamos essa capacitação para todos os territórios da Bahia. Nós também fazemos parte do Fórum Baiano de Combate ao Impacto dos Agrotóxicos, né, o Fórum Baiano, que é extremamente ativo e nos traz a possibilidade desse trabalho em concomitância com o Ministério Público, com o controle social. Então, a gente também faz parte desse fórum, é um fórum muito ativo, que tem nos ajudado também a transpor algumas barreiras em relação à nossa agenda, né? Nós não podemos deixar de salientar que essa é uma agenda um pouco cara em alguns municípios, é uma agenda de trabalho que remonta, né, para alguns enfrentamentos no território, e o fórum tem sido bem atuante em relação a essa possibilidade, né, de sensibilização em relação a alguns gestores, participação de audiências públicas, né, com a temática de agrotóxicos, principalmente promovida pelo Ministério Público. Então, a gente tem uma parceria com o Ministério Público, com as regionais. E, recentemente, a gente conseguiu estar organizando uma articulação intersetorial com a Secretaria de Agricultura e Pecuária, a SEAGRE, aqui do Estado, e a Secretaria de Meio Ambiente também. Então, estamos avançando agora para essa área, para além da saúde. A gente está com a perspectiva de um trabalho conjunto. E, além desses trabalhos intersetoriais, nós temos como estratégia para a descentralização das ações o trabalho do GT Agrotóxicos. O GT Agrotóxico é um GT, né, um grupo de trabalho estadual que traz componentes
de várias vigilâncias, de toda a vigilância em saúde e também da atenção. Então, nós temos a vigilância em saúde sanitária e ambiental, que é de onde nós falamos, a DIVAST, o CEATOX, SVO, LACEN, DIVEP, a atenção básica, o CIEVES. Então, a gente tem um trabalho articulado, né? Nós temos encontros mensais para discussão essencial das atividades em relação a agrotóxicos. Então, a gente tem um GT ativo que, de alguma forma, também nos ajuda a trazer estratégias e potencializa algumas ações nos territórios. Então, os materiais que já conseguimos elaborar como o GT agrotóxico, né, é a atuação integrada da vigilância e atenção à saúde de populações expostas. Então, nessa perspectiva aqui, a gente conseguiu discorrer sobre alguns fluxos em relação ao atendimento de populações potencialmente expostas, né, então, qual é o fluxo de atendimento quando o paciente chega na atenção primária, na especializada, como a vigilância consegue esses dados. Então, esse foi um material muito denso, muito importante, né, que trouxe um divisor de águas aqui no nosso estado em relação a essa possibilidade de construção e elaboração de fluxos assistenciais na perspectiva da população exposta a agrotóxicos. Desculpe, nós temos também a cartilha em relação aos impactos na saúde, né, da população e na saúde ambiental em relação a esse uso de agrotóxicos também. Temos cartazes que são disponibilizados nas unidades de saúde com as informações, né, mais relevantes em relação aos tipos de agrotóxicos, a questão dos principais sinais e sintomas agudos. Então, nós temos atividade intensa do CEATOX em relação à possibilidade, né, de um número, a existência de um número 0800, né, 24 horas para esse tipo de abordagem. Temos também a atividade, uma cartilha em relação ao uso a proteção em relação, né, à possibilidade de EPIs e uso de agrotóxicos. Então, assim, são cartilhas, são materiais que estão disponíveis no nosso site, no estado, e que também trazem uma possibilidade de elaboração municipal. Então, a gente mostra muitas vezes nas nossas capacitações o nosso folder, os nossos materiais elaborados, para que os municípios e as regionais consigam também, se for o caso, né, se sentirem necessidade, fazer algo, né, mais específico, mais próximo da sua realidade, mas já ter um parâmetro em relação a esses materiais. Uma coisa importante que nós trouxemos aqui para discutir com vocês, né, é a possibilidade do que é que a gente tem conseguido, de alguma forma, chegar ou não próximo em relação à possibilidade, né, da meta dos 200 municípios que nós nos ousamos, né, a buscar como estratégia no nosso território. Então, antes dessa o web acompanhamento, ele aconteceu agora em agosto, né, então a gente fez esse web acompanhamento mais específico agora em agosto e tivemos esse resultado agora já para o bimestral de setembro. Então, e temos perspectiva de mais retornos agora nesse próximo bimestral, mas a gente já vai trazer para vocês o que a gente conseguiu de um mês para outro, que foi justamente essa perspectiva do antes e depois. Então, antes nós tínhamos 56% em relação ao número de municípios prioritários que elaboraram o plano, né? Então, a gente tem um número de municípios a alcançar, que são os 200. Então, de 200, 112 já conseguiram elaborar o plano. Mas quando a gente vem para as outras diretrizes, né? Porque além de elaborar, precisa ter o GT formalizado ou não e o número e a informação em relação a notificações do SINAM. Então, quando a gente vem fazendo, né, esse check-up dessas três etapas necessárias, a gente acaba perdendo muito. Então, dos 56% que nós teríamos, na verdade, nós tínhamos, antes desse web palestra, apenas 19%, 19,25%. Após esse web acompanhamento, nós conseguimos uma melhora, tá? Então, a gente saiu de 112, nós fomos para 128 municípios, e também de 39, nós fomos para 53 municípios. Ou seja, a gente também conseguiu uma melhora, né, em relação ao retorno, em relação a esses planos, né, e essa implementação da VESPEA nos municípios baianos. Em relação aos resultados dos municípios prioritários do Ministério da Saúde, porque a gente
traz duas tabelas, porque como a gente falou, né, a gente tem a priorização do Estado, então nós priorizamos 200 municípios, mas temos também que responder à priorização do Ministério do Plano Nacional, que são os 62. Então, dos 62 necessários, né, para que a gente consiga fazer essa implementação até 2023, nós tínhamos 50%, né? Teríamos 50%, mas diminuem, infelizmente tem essa diminuição, essa queda em relação à implementação do GT e principalmente em relação aos dados no Sinan. Então, desce para 24%. Depois da web palestra, dos web acompanhamento, nós tivemos uma melhora também, um salto, fomos para 58%, e fomos para 31% do número de municípios, né, que é tido como VESPER implantada no seu território. Entretanto, pessoal, mesmo com esse avanço, né, nós ainda continuamos abaixo da meta. Por quê? Porque a nossa meta seria, né, 40%, tanto para os municípios priorizados pelo Estado ou priorizados pelo Plano Nacional. A nossa meta para 2022 seria 40% dos municípios, né, já com essa VESPER implantada, ou seja, já com essas 3 etapas: plano enviado, GT formalizado ou não no seu território, e o número de municípios, né, a checagem em relação à notificação de intoxicação exógena por agrotóxico. Então, qual vai ser, como é que a gente vai trabalhar, então? Por quê? A gente precisa fazer algo para que a gente consiga, de alguma forma, chegar a esses 64%, né? Porque se a gente tivesse, não perdesse tantos municípios nessas etapas iniciais, a gente já teria batido essa meta. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai conseguir realmente chegar a esses 64% que representa os 128 municípios prioritários que já elaboraram um plano? Então, aqui a gente tem 128 municípios que já elaboraram um plano, mas, infelizmente, apenas 53 estão com esse número, esse status de município implantado. Então, como é que a gente vai conseguir fazer esse salto, né? Esse salto qualitativo em relação a esses municípios, tanto os priorizados no Estado, quanto os priorizados pelo Ministério da Saúde. Então, se a gente já tivesse esse salto qualitativo, a gente já teria batido as duas metas, né? Já teria batido a meta de 2022 e também de 2023. A gente já estaria bem, e em relação ao prioritário pelo Ministério, já estaria bem próximo também de bater a meta completa em relação a esse ano, tanto 2022 como 2023. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Qual é o percurso que a Bahia agora, nós vamos tentar, de alguma forma, melhorar esses dados. Então, a gente tem como uma estratégia, né, a gente busca agora, a partir dessa análise mais profunda em relação a essa perca que a gente está tendo qualitativa, é focar nas ações, né, voltada para a análise de dados no Sinan. Por quê? Porque esse é o principal foco, né, é onde a gente consegue realmente perder muito em relação à implementação da VESPER nos municípios. Ou seja, dos municípios prioritários pelo Estado, a gente tem uma perda de 48,4% só nessa perspectiva em relação a não ter esse foco em relação à análise dos dados no Sinan. E o que seria essa análise? É aquela abazinha do plano que normalmente o município manda para a regional e a regional manda para a gente, a abazinha se teve ou não notificação exógena no seu território nos últimos 3 meses, marcando sim, ok, marcando não, é só colocar o porquê do não. Ou seja, não teve porque não teve intoxicação no seu território, não teve porque esse dado não chegou ainda na vigilância. Então, lá na própria aba do plano, tem 3 possibilidades de quando essa intoxicação não ocorreu no seu território. Então, apenas essa justificativa, que é um clique na planilha, já pode ajudar e muito, né, o território
primeiramente, o território municipal, né, por ter essa vigilância no seu território, e também a situação do Estado como um todo, porque muitas vezes os colegas, né, dos municípios, a gente tem buscado esse corpo a corpo, eles não entendiam, não conseguiam entender esse detalhe, que é um detalhe pequeno, né, mas que representa muito em relação a esse olhar mais fidedigno do território. Então, ter informações sobre a intoxicação exógena por agrotóxico no seu território é extremamente importante, e isso fica claro para a gente quando a gente consegue, né, quando vocês enviam para a gente o dadozinho com a justificativa, com a explicaçãozinha, que é só clicar, já está lá disponível no plano, certo? Então, o nosso foco agora vai ser justamente focar nessas ações voltadas para a análise dos dados no SINAM e como os nossos colegas tanto das regionais quanto dos municípios se sentirem mais seguros, mais apropriados dessas informações para poder mandar para a gente no nosso plano. As dificuldades, que são dificuldades em relação ao desenvolvimento da VESPEA. A gente tem dificuldade em relação ao quantitativo técnico, né, não só municipal, mas também estadual. Muitas vezes o colega, nós somos, principalmente do município, é de vigilância geral, né, ele é vigilância em saúde ambiental, trabalhador, sanitária, então tem também essa perspectiva, né, dessas múltiplas atividades. Também temos algumas dificuldades em relação à articulação com setores da saúde e também fora dela, então a gente tem também esse retorno, esse feedback em relação, principalmente também nos municípios, e temos também essa dificuldade em relação ao acesso do Banco do SINAM, né, não só o acesso, mas também a como trabalhar com esses dados, a gente também tem esse feedback em relação ao SINAM. Então, nossas perspectivas futuras, a gente já estamos terminando, tá? Já estamos no último slide, inclusive. Seria o preenchimento qualificado, né, justamente, do consolidado estadual em relação o consolidado estadual, após a articulação com a diretoria de vigilância epidemiológica, para a consulta do banco dos dados no SINAM. Isso a gente já está construindo, nós estamos, no nosso GT, nós temos a presença da DIVEP, né, da diretoria de vigilância, a gente está fazendo essa articulação mais próxima, um desdobramento positivo em relação à SEAGRE, né, que é a Secretaria de Agricultura. Por quê? Porque a Secretaria de Agricultura vai nos abrir, né, ter a possibilidade da gente trabalhar no foco com os trabalhadores, com o agricultor rural. Então a gente vai ter essa possibilidade dessa articulação em saúde e educação e saúde ambiental também, está trabalhando a implementação dessas ações da VESPEA nessa secretaria. A gente está com a gente está se sentindo, né, que a gente vai ter uma boa aceitação em relação ao nosso trabalho, e o fortalecimento das ações de articulações em relação às ações intersetoriais. Por quê? O nosso trabalho aqui na Bahia, ele é muito forte intrasetorial. Nós temos uma articulação muito legal, que é muito subsidiada pelo trabalho do nosso GT Agrotóxicos, mas a gente está querendo buscar agora um para além da saúde. Então, a gente está buscando informações e pactuações com a CAR, que é uma companhia que nós temos aqui na Bahia, que ela trata principalmente com pequenos produtores. Então a gente está querendo trabalhar essa questão de educação em saúde ambiental nessa perspectiva de produtores menores, né, que infelizmente não tem muita possibilidade de ter um acompanhamento técnico, então muitas vezes utiliza agrotóxico de forma errada, né, não tem essa percepção de risco. Então a gente vai trabalhar muito nessa perspectiva dos pequenos produtores. A Secretaria de Meio Ambiente também, a gente tem trabalhado bastante com essa questão da política de biodiversidade, de floresta. A gente está buscando esse acompanhamento com a superintendente de lá, que tem sido também muito solícita ao nosso pleito, e as parcerias com as universidades, institutos de pesquisas, né, em relação também ao controle social. Então essa é a nossa perspectiva de ação aqui no estado da Bahia. Muito obrigada, tá? Desculpa a correria, estamos faltando 1 minutinho para terminar o nosso tempo, e vamos correr agora rapidinho para o chat, só para dar as respostas que venham a surgir, tá? 2 minutinhos para as respostas, desculpa, pessoal. Bom, boa noite. Emily? Oi. Então, aqui tem duas pessoas, né? Marielle e Daniel parabenizou pela apresentação e disse que o trabalho da VESPEA é muito organizado e com estratégias exemplares. Osman também parabenizou você e o Grupo da Bahia pelo trabalho e pelas excelentes apresentações.
E tem a pergunta da FUNASA, né, que eu não sei se você vai responder ou Sim. se vai ser responder. Certo. Vocês firmaram algum termo de cooperação técnica com a FUNASA? Ótima pergunta, colega. Nós não foi necessário essa cooperação técnica, porque após a revisão da portaria 29, né, ampliou as ações da FUNASA em relação à vigilância em saúde, e assim a cooperação técnica ela pode ser elaborada, né, mas ela não é imprescindível. Então, nessa perspectiva, nós fizemos um apoio, uma solicitação de apoio via ofício mesmo. Então, nós oficiamos a superintendente da FUNASA Bahia, explicamos a importância da atividade conjunta, e ela gentilmente, né, junto com a equipe, com o colega Tiago e todo mundo, nós fizemos essa articulação via ofício mesmo. Então, não foi necessário a cooperação técnica, ela pode ser realizada, mas ela não é imprescindível mais após a atualização. Então, a gente só fez um ofício solicitando esse apoio técnico para a FUNASA Bahia, para a superintendente. Mais alguma dúvida? Por enquanto, só mesmo parabenizando, né, os colegas parabenizando você pela apresentação. E nenhuma pergunta. Obrigada. Correndo, né, Vitória? Mas foi muito bom, parabéns. Apareceu mais uma pergunta aqui agora. Opa, sim, diga, Deise. Para essa pactuação, a implantação... Peraí, deixa eu ver aqui. Para essa pactuação, a implantação do VSPE foi viabilizada alguma fonte de financiamento do Ministério da Saúde? Existe repasse para o ente municipal? Vocês vieram chorar no lugar certo, que até eu já chorei também, viu? Mas a Vigilância à População Exposta ainda não tem esse financiamento direto em relação ao Ministério da Saúde. Existe uma possível articulação, quem sabe. Eu sempre pedi até, inclusive, ao pessoal do CONAS, né? Do CONAS, que é o nacional, a adição da VESPEA no PQAVS. O que é o PQAVS, né? Se a VESPEA tivesse inclusa no PQAVS, existia sim a possibilidade de um recurso ser disponibilizado via Ministério da Saúde. Mas atualmente a gente não tem esse apoio. Acho que as meninas do Ministério podem até falar mais do que eu, né? Mas enquanto Estado, a gente não tem esse apoio vinculado à VESPEA nos territórios. Mas temos o apoio, né, e o valor, o recurso destinado à vigilância em saúde. Então, como a VESPEA se encaixa na vigilância em saúde, nós temos essa possibilidade de recurso específico, amplo para a vigilância em saúde, né? Mas específico para a VESPEA, ainda, pelo menos até o momento, não tem. E a gente fez um movimento, né, de solicitar essa inclusão, mas isso é algo para frente. Pelo menos a gente, enquanto Estado, a gente não tem esse apoio. Vitória, por favor, em relação a dinheiro. Esse tema dá muito pano para manga, não dá? Mas como a gente está com o horário apertado, solicito que qualquer outra dúvida vocês podem encaminhar para os nossos e-mails institucionais que vocês já têm. Então, e a gente pode continuar tratando disso depois, tá bom? Então, vamos dar continuidade e eu queria agradecer, Emily, você e sua equipe, tá? Pelas apresentações. O relato da atuação integrada de vocês no território nessas agendas é realmente muito lindo de ver, então, muito parabéns e muito obrigada, de verdade. Obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer em nome de toda a Covian e, na verdade, de toda a Vigilância em Saúde Ambiental do Estado, tá? E, para além da Vigilância em Saúde Ambiental, também o CIEVS, a FUNASA, toda a articulação que é feita, né, é necessária para a nossa ação de vigilância em saúde, de vigilância em saúde em geral. Então, muito obrigada. É um esforço feito a muitas mãos, muito município nos ajuda, muitos colegas do município, muitas bases, muitas regionais. Então, não é um trabalho só da nossa coordenação, é um trabalho realmente de todo o território baiano. Muito obrigada pela oportunidade.
Emily e equipe, parabéns pela apresentação. A gente agradece muito por vocês terem compartilhado a riqueza das experiências de vocês conosco. E assim como as outras oficinas que tivemos hoje à tarde, a gente tem certeza que irá agregar muito aos serviços ofertados pelos demais territórios. Quero agradecer também a todos que ficaram conosco até o momento. Agradecemos, portanto, a participação dos selecionados nas 4 oficinas, bem como a moderação de Vitória Chaves e Tamires Medeiros. Com isso, damos como encerradas as atividades do dia de hoje e nos encontramos amanhã, às 9 da manhã. A todos e todas, o nosso muito obrigada. Tenham todos uma excelente noite.